Bom, olá, pessoal. Estou aqui hoje com a Thaís Xingai, do Manhit e Vasconcelos Advogado, pesquisadora do INSPER, com a Melina Rocha Luquitti, que há algum tempo, né, Melina, migrou aí para o Canadá e que está hoje como diretora de curso da York University. E nós vamos falar hoje sobre as medidas internacionais que estão sendo adotadas, fiscais, né, que estão sendo adotadas no combate à pandemia da Covid. Queria agradecê-las por vocês terem topado e participar desse bate-papo conosco aí. Para nós é um prazer. Acho que começar todo essa divulgação, esse projeto que a gente já vinha há algum tempo já elaborando, que é o projeto Pauta 3, com presenças assim tão ilustres como vocês, para nós é um prazer, né, fazer inclusive essa conexão internacional hoje. Obrigado mesmo aí por vocês terem topado participar. Thaís, vocês recentemente fizeram uma pesquisa no INSPER, onde vocês analisaram vários países, né, as medidas que foram adotadas em vários países no combate à pandemia. Aliás, além de parabenizá-la, queria também aí já, de certa forma, que você também explicasse, antes de mais nada, como que vocês conseguem fazer uma pesquisa daquele tamanho em tão pouco tempo, que mal eu tinha começado a se discutir aqui, eu tive acesso à pesquisa, a planilha é gigantesca, né? Algumas coisas a gente não consegue fazer uma pesquisa daquela nem com relação aos tributos do Brasil durante um ano, né? E vocês conseguiram em tão pouco tempo. E lá vocês fizeram, né, um levantamento muito interessante sobre várias medidas, com um nível de detalhamento bem legal, relacionado às questões fiscais dos estados, aos aspectos tributários que os estados, né, os países adotaram para combater a pandemia, em várias frentes, né? Queria que você pudesse falar um pouquinho para nós, explicar como é que foi essa pesquisa enfim, os aspectos principais, aquilo que chamou mais atenção, passar um cenário geral sobre isso daí. Claro. João, obrigada, antes de tudo, pelo convite. Eu fico muito feliz em participar desse projeto tão bacana e também admiro muito o trabalho da Melina, então é uma felicidade estarmos aqui juntas hoje. Bem, por incrível que pareça, João, quando começamos nosso estudo já havia uma base muito grande compilada de medidas tributárias por outras entidades. A OCDE também disponibiliza uma planilha de mapeamento muito bacana, muito completa, sobre as medidas que têm sido adotadas. Na nossa amostra, até esse momento, nós consideramos 47 países. São países de diversos tipos, países desenvolvidos, países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, membros da OCDE, América Latina, enfim, é uma amostra bastante ampla e que pode ainda ser expandida pelo nosso grupo. Nós identificamos até o momento 289 medidas tributárias e um ponto interessante é que 150 dessas medidas, ou seja, mais da metade, correspondem a diferimentos de tributos ou das obrigações acessórias, especialmente da obrigação principal. A outra metade dessas medidas, ela é representada especialmente por redução de carga tributária ou de encargos moratórios. Por vezes, essas medidas são implementadas conjuntamente. De um modo geral, o que nós verificamos é que esse contexto global ele está alinhado com as melhores práticas que a OCDE tem sugerido para proteger a liquidez dos contribuintes, proteger a renda dos indivíduos. É claro que há exceções, né? Há países que não adotam as melhores práticas e há países que não adotaram medida alguma, como é o caso do México, mas, de um modo geral, olhando esses dados compilados, nós entendemos, sim, que eles estão alinhados às recomendações da OCDE para o enfrentamento da crise. Um ponto importante, considerando a nossa realidade no Brasil, é que a maior parte dessas medidas que foram mapeadas engloba tributos sobre renda e consumo. E essa constatação é muito importante porque, no Brasil, a tributação sobre a renda, ela envolve muitas antecipações, né? Como é o caso das estimativas mensais de imposto de renda, que são devidas no lucro real anual, e como é o caso do IR-fonte sobre a folha de salários. E muitas vezes, em geral, essa tributação acaba acontecendo com base essa tributação antecipada se dá com base na receita bruta, que independe do adimplemento pelo cliente, como é o caso do lucro presumido e das próprias estimativas mensais, né? Com a ressalva de que elas podem ser suspensas, podem ser reduzidas.
Então, essas medidas são muito importantes para aproximar a tributação da capacidade contributiva das empresas, dos indivíduos nesse momento de crise. E na esfera da tributação sobre o consumo, a ideia de diferimento, pensando aqui de novo no Brasil, é muito relevante por conta de todos os tributos sobre consumo que nós temos e são devidos após a emissão da nota fiscal, ainda que não tenha ocorrido o pagamento, que é o caso de PIS/COFINS, ICMS, ISS e IPI. Enfim, esses O, são os principais pontos aqui da nossa análise. o que a gente vê, na verdade, é que assim, essas medidas tributárias, elas têm indo em duas frentes, né? Eu acho que a principal frente é combater, como você disse, propiciar, na verdade, né, que seja preservado o caixa das empresas com esses diferimentos de tributos e um número pequeno de medidas, pelo levantamento que vocês fizeram, diz respeito a isenções fiscais, né? Embora a gente saiba que elas existem, mas é um número pequeno de medidas que diz respeito à isenção fiscal. Eu não sei se no Canadá, Melina, isso tem sido uma constante. Como é que vocês têm acompanhado isso daí no Canadá? Bom, João, obrigada pelo convite, uma satisfação de estar aqui com você nesse projeto, com a Thaís, principalmente parabenizar a Thaís e os demais coautores dessa pesquisa maravilhosa que o INSPER fez. Aqui no Canadá, bom, o Canadá, ele decretou isolamento de forma bastante incisiva, e o governo canadense, então, se preocupou de uma maneira bem forte, justamente com a manutenção dos empregos e com as empresas, né? Então, o governo canadense, no panorama geral, instituiu uma série de medidas contra a demissão em massa, né? Então, o governo canadense vai dar uma ajuda para quem já foi demitido, para os cidadãos que já foram demitidos e para as empresas não demitirem. Então, só para você ter uma ideia desse conjunto de medidas fiscais em geral, o governo canadense vai custear para algumas empresas, né, as empresas que se enquadrarem nos critérios, 75% da folha salarial durante esse período de crise. Então, realmente é uma ajuda grande. E, bom, com relação às empresas, então, dentro das medidas destinadas às empresas, o governo canadense fez uma série de medidas tributárias. Essas medidas são exclusivamente, como a Thaís levantou no estudo, diferimento de tributo. Então, o imposto de renda das empresas, eles têm também antecipações mensais aqui no Canadá, como no Brasil. Então, todas essas antecipações e o pagamento do imposto anual foi diferido para setembro, tanto de pessoa física quanto pessoa jurídica, e também o IVA deles, o GST aqui deles, também o pagamento foi diferido para final de maio, né? Final de junho, desculpe. Então, as empresas, com relação ao GST, ao Imposto sobre Bens e Consumos, as empresas ainda têm que apresentar a declaração mensal ou anual, depende do tipo do tamanho da empresa, mas só vai pagar o tributo em junho. Então, as medidas são basicamente de diferimento. Não houve nenhuma medida em termos de moratória ou de dispensa de pagamento de tributo ou de isenção, não houve medida nesse sentido. Foi só realmente preservar o fluxo de caixa agora atual, em que as empresas estão fechadas, para que no futuro paguem os tributos. Agora a gente não sei dizer se quando chegarem essas datas para pagamento, se o governo, vendo a situação das empresas, se vai dar algum tipo de perdão de alguma dívida ou não. E também o que o governo canadense cuidou de fazer de forma muito específica foi também parar todo tipo de auditoria, de fiscalização, de cobrança de tributo, dilação de todos os prazos de defesa administrativa, judicial. Então, tudo justamente para que as empresas não precisem se preocupar com nada em termos de ter que apresentar defesa, em termos de fiscalização, apresentar documentação, que diante da situação é quase impossível. E, bom, eu acho que é isso, não tem nenhuma, assim, é bom salientar que não tem nenhum requisito, todos esses diferimentos se aplicam a todas as empresas, né, independente do porte, independente do tipo, então não há nenhum tipo de requisito quanto a isso. E, basicamente, são essas as medidas que o governo canadense tomou aqui com relação à parte tributária. Eu não sei se, Melina, uma questão que, quando a gente fala no Canadá, e a gente lembra
você, que é nosso especialista sobre isso, sobre o IVA dual, eu fico pensando, porque, por exemplo, a pesquisa que o INSPER fez, nós tivemos acesso, então, alguns países a gente sabe que tem uma estrutura um pouco diferente, né? Então, você fala assim, o país dotou a medida de diferimento de tributo total. Aqui no Brasil, as medidas são semelhantes, mas eu imagino que o tempo de pesquisa do INSPER seria maior se ele fosse fazer dentro das unidades federativas do Brasil, porque tem que saber quantas unidades, cada uma tem a sua competência tributária, então cada uma pode adotar medidas diferentes. Nós vivenciamos isso, então a gente, aqui no escritório, a gente começou a divulgar um boletim informativo, e depois a gente quase se arrependeu, porque a gente tinha que ficar quase o dia inteiro só fazendo isso, porque até você saber de quais municípios a gente atua, quais eram as medidas, qual era a medida do Estado, qual era a medida da União, enfim, era uma coisa muito difícil de você sincronizar. Quando você fala que o imposto sobre consumo de vocês foi diferido, isso daí é uma legislação única ou isso foi feito também juntamente com os estados? Se você puder colocar isso para a gente, eu acho que seria interessante. Sim, A gente tem aqui no Canadá um sistema assim, um pouco particular em termos de federação, porque é uma federação que dá bastante margem de liberdade para cada província escolher a forma que vai tributar, fazer a tributação de bens e consumo. Então, tem províncias que são alinhadas no IVA federal, então a maioria das províncias são harmonizadas com o IVA federal, então as mesmas regras que se aplicam por IVA federal vão se aplicar também para essas províncias, mas algumas províncias, especificamente 3 províncias, não aderiram ao IVA federal, então elas têm um imposto próprio, né, Retail Sales Tax, no modelo dos Estados Unidos, e essas províncias também, todas as 3, adotaram o diferimento do seu respectivo tributo. Além disso, todas as províncias têm tributos de competência própria, principalmente tributos excise tax, né, sobre combustíveis, sobre automóveis, sobre bebidas, então elas também, todas elas aplicaram diferimento de tributo, elas têm também um imposto próprio sobre seguros, porque o seguro é uma atividade financeira, não é tributado pelo IVA federal, então cada província tem seu próprio tributo, então as províncias também seguiram o modelo do governo federal, no sentido de aplicar diferimentos de tributo. Aí o prazo varia de província para província, algumas agora em junho, outras em setembro, então varia de província, mas todas elas são diferimento também, não teve nada diferente das medidas do governo federal. Mas no caso, a legislação você tem direito, então há uma legislação federal diferindo os tributos e algumas províncias acompanham isso ou não, mas está dentro dessa prerrogativa. Isso, exatamente. Tá. Exatamente. Thaís, e outra coisa, por exemplo, que quando a gente olha o estudo, são muitas coisas, muitas medidas e algumas delas convergem, mas existem algumas leves distinções. A França, né, fazendo jus aí à sua forma de solidariedade e tal, ela condicionou algumas medidas, por exemplo, à distribuição de dividendos, se eu entendi direito, né? Então parece que as pessoas que gozem de alguma dessas medidas, elas terão restrições, isso aí, as empresas que venham gozar disso. Eu não sei se vocês chegaram a fazer uma análise mais aprofundada disso, mas de qualquer maneira, aí é uma colocação que eu queria fazer para vocês, se essas medidas que têm sido adotadas, se alguma coisa que já tem sido colocada na literatura, no sentido de serem mais adequadas, que elas sejam dessa maneira mais ampla e restrita, a Melina bem colocou aí, que aí no caso do Canadá basta fazer uma solicitação, né? No Brasil ela praticamente nem depende de solicitação, ela já foi mais ou menos generalizada, boa parte dessas medidas, mas vocês veem que seria o ideal que essas medidas fossem condicionadas, ou seja, criassem condições, porque o que a gente percebe, recentemente eu tive acesso a um estudo, que na verdade não é estudo, é um levantamento que foi feito pelas secretarias de fazendas, eu acho que eles já têm divulgar isso aí, uma apresentação foi colocado isso, da queda do consumo em determinados setores, né? Então você tem os setores lá dos chamados bens não duráveis, você teve quase uma estabilização, porque são aquele consumo que você no começo fez um estoque, caiu um pouco, então você quase não perdeu a arrecadação. Você tem os bens duráveis, esse houve uma queda muito grande, e você tem os serviços que houve uma queda maior ainda, né? Você teve, provavelmente pela paralisação de muita coisa, você teve uma queda muito maior. Então,
o que eu queria analisar? Porque a gente imagina, então, o quê? Que você tem determinados segmentos, determinados setores, determinadas empresas mesmo que estão faturando mais hoje do que estariam com a crise. Se eu olho para uma medida de consumo, a gente que tem se deparado com esse desafio, né, de efetivamente instituir um tributo sobre consumo, né, onde o consumidor pague, talvez faça sentido você ter uma tributação sobre consumo menor, porque você não está desonorando a empresa, você está desonorando o consumidor. Mas você tem muitos tributos que estão nesse portfólio de medidas que não são sobre o consumo, né? No caso do Brasil, nós temos alguns tributos que se misturam entre consumo e renda, é o caso do PIS/COFINS, dependendo do regime que o camarada está, é o caso também do imposto de renda, da CSLL, que depende um pouco do regime, é o caso do Simples. Enfim, esses tributos, eles faria sentido você aliviar o caixa dessas pessoas, porque alguém vai ter que pagar essa conta do caixa, faz sentido você aliviar o caixa dessas empresas que estão dentro de uma situação mais confortável, ou o desafio de identificar isso daí é muito grande, que realmente a gente tem que liberar geral, porque é uma coisa emergencial. Não sei se vocês chegaram a fazer uma análise disso, eu queria ouvir a opinião de vocês sobre esse aspecto, ou seja, sobre essa liberação mais ampla das medidas, ou, no caso, uma condicionar e especificar as medidas para determinados setores, determinadas empresas. Sim, João, é claro que as medidas que nós vamos chamar aqui de verticais, né, no nosso estudo lá no INSPER, nós consideramos duas categorias de medidas, as horizontais, que são aplicáveis a todos os contribuintes, e as verticais, que são aplicáveis a um determinado setor ou uma determinada característica de um determinado grupo de contribuintes. As medidas verticais, de um modo geral, elas, enfim, especialmente se estabelecidas com base em critérios objetivos e se forem direcionadas especificamente aos contribuintes que estão sendo imediatamente afetados pela pandemia, elas são mais assertivas e podem ser mais eficientes em um primeiro momento. Mas a gente precisa considerar a realidade de cada país, que é um pouco do que foi debatido no evento que foi até promovido pelo INSPER na semana passada. Então, considerar não só a capacidade orçamentária, mas também como funciona o sistema tributário e, especialmente, como funciona a relação entre fisco e contribuinte. A Alemanha criou uma sistemática interessante em que haverá o diferimento da tributação sobre a renda para os contribuintes que pleitearem esse diferimento, e a administração tributária efetivamente vai analisar esses requerimentos. Não é uma análise muito criteriosa, você não precisa apresentar uma documentação comprobatória de que houve uma queda de faturamento, uma queda de receita, mas veja que, nesse caso, a medida tributária ela está muito relacionada a essa relação que existe entre o fisco e o contribuinte, porque a empresa precisa confiar que ela vai apresentar esse requerimento, que ele será analisado num prazo razoável e que ele será bem analisado para que essa medida funcione e produza seus efeitos. Também países que têm alguma característica muito peculiar, que dependem muito do turismo, nós vimos na nossa pesquisa que esses países, em muitos casos, criaram medidas verticais, medidas específicas para o setor de turismo. Então, reduziram a tributação sobre o turismo em determinadas regiões para tentar, de alguma forma, estimular o turismo e garantir a sobrevivência das empresas naqueles locais. De um modo geral, assim, o que a gente pôde extrair da nossa pesquisa é que, de fato, a maior parte, quase totalidade das medidas que foram adotadas no mundo foram horizontais. Há muitas medidas verticais, sim, geralmente relacionadas a serviços e produtos que são usados, que estão voltados ao combate à pandemia, seja os próprios serviços de saúde, então reduzir a tributação da folha de salários desses profissionais de saúde, reduzir a tributação sobre o consumo de produtos farmacêuticos, de equipamentos médicos. Essa categoria de medidas foi muito adotada, mas em menor proporção. E também as medidas voltadas aos pequenos e médios contribuintes foram muito comuns, inclusive aqui no Brasil, acho que foi uma das primeiras medidas de socorro anunciadas, foi voltada ao Simples Nacional. Então, de fato, embora eu entenda que as medidas verticais possam ser mais assertivas, é realmente mais complexo estabelecer essas medidas, especialmente numa realidade
na nossa realidade brasileira e numa realidade de urgência, né, de emergência. Perfeito. É. E você, menina, você É. tem discutido isso? Você viu alguma coisa? Eu não sei como é que está esse... Porque o que a gente imagina é que isso, a cada dia a gente está sendo atropelado por uma decisão nova e diferente nesse processo, né? Primeiro, por exemplo, aqui o pico ia ser em abril, agora diz que vai ser em maio, depois vai ser em junho. Então, quer dizer, cada hora a gente tem uma novidade com relação a isso. Eu tendo a ser contrária a medidas pontuais destinadas a certos setores, porque eu acredito que isso sempre gera um fator a mais para complicar o sistema que já é por demais complicado, especialmente no Brasil. Eu prefiro muito mais que o governo dê subsídios, né, do que fazer uma tributação diferenciada para certos setores. É claro, como a Thaís falou, que essas medidas que estão sendo tomadas por alguns países de desonerar, por exemplo, equipamentos hospitalares destinados ao Covid, sei lá, outros tipos de produtos realmente destinados para o combate da doença, claro que isso é super relevante, mas setores inteiros eu já não concordo que deva ser feito qualquer diferenciação com relação aos demais, né? Porque muitas vezes dentro de um próprio setor vão ter contribuintes que não vão ter tanta queda de lucratividade quanto outros vão, então você pode criar também uma certa desigualdade. Sim. Com relação às medidas simplesmente de diferimento, eu não vejo por que criar diferenciação, porque simplesmente você vai pagar o tributo mais tarde, então eu não vejo por que fazer diferenciação, porque todos vão ter que pagar, independentemente do setor ou do tipo. Então, eu prefiro muito mais medidas de subsídio, como é o caso aqui, como eu comentei do Canadá, que dá um subsídio para que as empresas mantenham a folha de pagamento, para que mantenham os empregados sem demiti-los, né? Então, nesse caso, o requerimento é que a empresa demonstre que teve justamente 30% ou menos de queda de receita para poder fazer jus a esse subsídio. Eu acho que esse tipo de subsídio é muito mais eficaz do que medidas pontuais de tributação, na esfera tributária. Que bom. Eu tive imagino que é realmente muito difícil você especificar, eu acho que setor, você falou bem, porque quando você mira um setor, e depende de qual é o corte que você faz no setor, porque dentro do setor agropecuário você tem inúmeras situações, por exemplo, né, setor de indústria e tal, mas teve uma situação que assim, me chamou a atenção, que eu achei que era uma ideia aparentemente interessante, lógico, depende muito de você depurar, mas eu vi circular uma ideia, por exemplo, de você fazer um parcelamento desses tributos, eu não sei nem se fosse bem só no caso da pandemia, mas no pós-pandemia, o parcelamento dos tributos, nós estamos acostumados a fazer parcelamento dos tributos, então aquilo que é um calcanhar de Aquiles para nós, de certa forma, né, que esses parcelamentos reiterados acaba nessa hora que faz que a gente tenha uma expertise acumulada aí, né, de como fazer isso e como rodar isso rápido, mas os parcelamentos de tributos proporcional à queda de receita, né? Praticamente toda empresa, dependendo do regime que ela tiver, ela vai ter um tributo lá que tem por uma base o seu faturamento, então isso daí ele teria como dimensionar, é uma medida que eu achei que fosse interessante, então ou mais ou menos a ideia era o seguinte, quanto maior a queda de receita, maior o número de parcelas para você ter que pagar o tributo. Acho que essa seria uma situação também, não sei, que valeria a pena analisar, porque daí você não faz setor, você faz especificamente. É quase uma transação tributária, porque nós já temos a MP do contribuinte legal, permite essa transação tributária mais específica, ela dá regras gerais e você pode se encaixar ali. Bom, eu queria avançar para uma outra questão. O que a gente tem visto já, no primeiro momento houve uma enxurrada de medidas normativas que foram sendo adotadas para que se pudesse, né, de uma certa maneira, controlar os efeitos da pandemia do ponto de vista econômico, mas a gente já começa a imaginar, inclusive que alguns países começam, né, a ensaiar uma volta à atividade econômica normal, a gente já começa a imaginar o que vai ser, né, pós essa fase de isolamento, essa crise mais aguda, esse momento mais agudo da crise, no que diz respeito às políticas tributárias, né? Então a gente já começa aí a se especular o que pode acontecer e tal. E eu queria ouvir de vocês o seguinte: se vocês já também têm
dada atenção a isso, começam o círculo de vocês a discutir esse tipo de situação, e o que vocês veem no cenário internacional que vocês gostariam de colocar no que diz respeito à política dos países, ou que vocês têm a sensação que pode isso vir mais à frente, no futuro aí próximo, vamos dizer, esse ano ou para o ano que vem, a gente possa começar a ir vendo uma agenda tributária internacional, talvez, no que diz respeito ao combate do pós-pandemia, vamos dizer assim. Bom, o que eu vejo, principalmente vendo a experiência, comparando a experiência canadense com a experiência brasileira, é que países desenvolvidos, como aqui no Canadá, não estão tão preocupados com o déficit, né, com os gastos governamentais, com o aumento dos gastos, com essas medidas que estão sendo tomadas contra o Covid, do que países em desenvolvimento ou países não tão ricos como o Brasil. Então, dá para ver que uma discussão super presente aí no Brasil é o que vai ser depois, né? Se o governo der muita abrir mão fizer muita despesa e abrir mão de muito tributo, como é que vai equilibrar as contas públicas, toda a questão da discussão do teto dos gastos. Então, eu vejo essa discussão muito mais presente em países, né, subdesenvolvidos do que em países desenvolvidos. Aqui no Canadá, ninguém tem essa preocupação, inclusive o presidente, o Trudeau, ele foi reeleito ano passado, mas na primeira eleição dele, ele venceu a eleição prometendo déficit público, déficit fiscal durante o governo dele. E ele foi eleito, então não tem problema nenhum de aumentar a dívida pública, né? Obviamente que os gastos estão sendo feitos por um bom motivo. Então, aqui não há essa preocupação como tá tão presente aí no Brasil, né? Em questão de desequilíbrio das contas públicas. Obviamente, as finanças públicas são bem diferentes no caso do Brasil. E, bom, com relação, então, ao medidas tributárias pós-coronavírus, aqui no Canadá não está sendo discutido nada disso. É claro que vai aumentar a dívida pública, claro que vai ter déficit fiscal, mas ninguém está falando como é que a gente vai resolver essa questão depois. A preocupação não é tão grande. O que o Canadá tem ainda de margem, e estava sendo discutido muito antes mesmo dessa crise, é a criação de um digital tax. Então, o Trudeau, mesmo antes da crise, falou que iria implementar um digital tax no modelo francês, que seria de 3% sobre essas, né, um exemplo da Netflix, né? Netflix, esse tipo de prestadoras de serviços digitais que tenham 40 milhões de receitas aqui no Canadá. Então, ele já tinha anunciado isso muito antes. Eu acredito que aqui no Canadá ainda tem muito espaço para aumento do VAT deles, do IVA deles, do GST, porque aqui a alíquota máxima é de 15%, então ainda tem muito, né, se a gente comparar a média da OCDE de 20%, chegando até 25%, 27%, eu acho que o Canadá tem ainda muito a aumentar em termos de tributação sobre bens e consumos. Ele já tem uma tributação altíssima de imposto de renda, então talvez a saída seja um aumento da tributação de bens e consumos. Não foi nada anunciado pelo governo, isso é só uma análise minha, porque eu acho que aqui a tributação ainda é baixa de bens e consumos. Então é isso que eu vejo pós-pandemia. Você, Thaís? Bem, o que nós temos debatido bastante é que, nesse contexto de crise e de isolamento social, as atividades digitais vão passar a ser cada vez mais importantes, né? E nesse sentido, uma das recomendações da OCDE foi justamente de que sejam aceleradas e, enfim, resolvidas o quanto antes as discussões sobre a tributação das atividades digitalizadas. No nosso mapeamento do núcleo de tributação, nós não identificamos nenhuma medida específica de majoração de carga tributária nesse momento, né? Até considerando as diretrizes da OCDE, seriam medidas totalmente contrárias ao que se propõe, que é não aumentar, não estamos no momento de fazer recuperação fiscal. Agora é o momento de proteger a liquidez, proteger a renda das famílias. Mas identificamos, por exemplo, algumas medidas que tocam nesse ponto. O Reino Unido, que estava em um processo de redução da alíquota do imposto de renda e suspendeu essa reforma. E também na Alemanha havia um movimento de reforma de uma tributação que existe sobre grandes rendas.
E essa reforma também, por hora, foi suspensa. Então, vemos que é claro que é uma amostra, os exemplos são muito, muito escassos, mas vemos que a tendência, de fato, seguindo as diretrizes da OCDE, é de, pelo menos nesse primeiro momento, não discutir majoração de carga tributária. Aqui no Brasil, o que nós temos visto é que está sendo acelerada a discussão sobre a instituição de um empréstimo compulsório, né? Eu posso até estar desatualizada, eu sei que hoje seria votada a atribuição de regime de urgência ou não, a tramitação, não sei se já houve um resultado. Mas é um debate grande que estamos tendo agora na academia e na nossa realidade sobre esse novo tributo que seria devido com base, o critério para o recolhimento desse tributo seria o tamanho do patrimônio líquido das pessoas jurídicas, e aí surge muita discussão se essa seria uma forma adequada de se aferir capacidade contributiva, especialmente no momento em que as empresas estão sofrendo perda de liquidez, perda de caixa, perda de receita. Então, sabemos que o patrimônio líquido não é a forma mais adequada para se aferir liquidez, né? E também esse empréstimo compulsório seria cobrado a uma alíquota de 10% sobre o lucro líquido apurado nos 12 meses anteriores à publicação da lei. Que é um ponto que também não ficou muito claro no projeto, como é que seria feita essa apuração considerando os diversos regimes de tributação do lucro que nós temos. E também ocorreria a devolução num prazo de até 4 anos contados do fim da situação de calamidade. Aqui também um ponto que se discute quando houver a disponibilidade orçamentária. Então, se não houver essa disponibilidade, o que é que acontecerá? Então, esse é um projeto que tem sido bastante debatido e vale acompanharmos de perto, né? Só um comentário sobre isso. Eu acredito que no atual momento agora, né, em que a crise está, durante a crise, justamente, eu acho que qualquer medida de aumento de tributo ou empréstimo compulsório, qualquer medida que custe ao contribuinte, às empresas, pagarem pelo financiamento de todas essas despesas, eu acho que é totalmente incabível, porque justamente você deve, ao contrário, ajudar que essas empresas tentem ao menos sobreviver, não cobrar delas que custeiem as despesas públicas. Então, ao meu ver, tem que caber totalmente ao poder público, ao governo federal especialmente, se endividar, produzir moeda, e tem toda a discussão, vai criar inflação, não vai criar inflação. Então, eu acho que toda e qualquer medida que custe ao contribuinte é descabida. Cabe agora ao governo, principalmente ao governo federal, se endividar e fabricar moeda. Infelizmente, vai ser essa solução que, né, deveria ser essa solução do ponto de vista econômico. E no Brasil essas medidas preocupam especialmente porque geram litígio, né? Nós já temos visto uma litigiosidade em torno da prorrogação dos vencimentos de tributos, redução de carga tributária e agora uma medida de majoração só pioraria essa situação de contencioso entre fisco e contribuinte. Existe uma outra questão, só para a gente terminar, eu particularmente acho que dentre essas medidas, se fosse para ficar com algumas delas, talvez fosse melhor avançar sobre pautas que nós já vimos analisando antes, né? Isso eu não digo agora, mas no pós-pandemia já vimos analisando antes, então não seriam tanto pautas emergenciais, então você teria pautas aí que já estão de certa forma já discutidas, um pouco mais maduras, e você só daria um início a isso, um exemplo que acho que é a questão da progressividade do imposto de renda, acho que é uma questão que acho que acaba sendo muito mais efetiva do que se discutir grande fortuna, tal, ou seja, uma base já bem dimensionada, você tem uma literatura já apurada sobre isso, sobre os efeitos e repercussões, do que você querer inovar em situações como empréstimo compulsório, grandes fortunas e tudo mais. Então, eu acho que isso daí, e realmente isso só depois da pandemia. Nós vamos ter um problema no Brasil, a gente sabe, porque a nossa capacidade de endividamento, embora a gente tenha uma margem hoje, o último dado que tinha tomado conhecimento, a nossa dívida estava em 75% do PIB, tem algumas previsões que isso vai para 90 e alguma coisa por cento do PIB, né, tanto pelo endividamento como pela queda do PIB que vai ter, então a gente
vai ter provavelmente algumas repercussões econômicas sobre isso, não sabemos como que o resto do mundo, porque de certa forma, vamos dizer assim, o Brasil vai estar mais endividado, mas o mundo inteiro vai estar mais endividado, então as referências, né, porque sempre tinha uma referência, só 100% do PIB é um problema, a Argentina chegou numa situação calamitosa com isso, né, mas todo mundo vai estar mais endividado, então é difícil a gente saber qual vai ser o comportamento, deixar para os economistas responderem. Mas eu queria só para finalizar, nosso tempo já está estourando, perguntar para vocês então, o seguinte, uma outra medida mais estrutural, aí do ponto de vista do que vocês conhecem um pouco dos sistemas tributários fora e aquilo que vocês puderam perceber que os sistemas tributários reagiram, a Melina hoje comentava com a gente fora desse ambiente aqui sobre um estudo que a OCDE fez sobre os impactos da crise de 2008 para os países que adotavam um imposto sobre consumo como o IVA, no modelo do IVA, né, que a OCDE fez uma análise, eu não tive tempo de ler o estudo, vi só, que você compartilhou conosco, mas isso daí demonstra que talvez os países com a melhor estrutura tributária estejam tendo a ser menos afetados ou consigam dar respostas mais efetivas num sistema tributário mais uniforme. Vocês acham que é o momento da gente, que há espaço então para continuar uma discussão sobre a reforma tributária no Brasil? João, para ser bem sincero, eu sou bem pessimista com relação ao avanço da reforma tributária, porque todo mundo já sabe, olhando o histórico das reformas tributárias, as tentativas de reforma tributária que são muito difíceis de ser aprovadas em tempos normais, quanto mais no momento de crise. Então, se a gente olhar os históricos das tentativas de reforma tributária, as duas principais tentativas, que foi no governo Fernando Henrique e no governo Lula, PEC 175, e o governo Lula, esqueci o número da PEC agora, 233. Essas duas PECs, elas justamente não foram aprovadas porque se iniciou um contexto de crise, né, em 98, 99, a crise asiática, a moratória russa, então parou com a PEC do governo Fernando Henrique por conta dessa crise. Em 2008, a gente teve toda a crise financeira de 2008, que parou também, não permitiu a aprovação da PEC, da reforma tributária no governo Lula. Então, as duas maiores tentativas que a gente tem para a implementação de um IVA no Brasil pararam, não foram aprovadas por conta de crise econômica. Então, eu sou pessimista, porque eu acho que, novamente, a crise da Covid vai impedir a votação dessa reforma tributária, principalmente porque ela abrange todos os entes federativos. Então, agora com a situação de estados e municípios, é muito difícil deles aceitarem claro que não vão ter perda de arrecadação, as propostas não prevêem perda de arrecadação, mas, obviamente, ninguém sabe, é um sistema totalmente novo, ninguém sabe como vai ser, então eu acho que ela não vai ser aprovada tal como está. Por isso que eu defendo justamente que deveria ser encaminhada uma reforma dual, o governo federal já tem todas as condições de encaminhar um IVA dual, um IVA federal na esfera dele, os estados e municípios criarem outro IVA, e com isso diminuir um pouco esses embates entre os estados da federação e a União e os municípios, que com a crise vão piorar ainda mais. Então, eu sou extremamente pessimista, eu acho que o Brasil deveria adotar um caminho mais pragmático, mais imediato, porque a reforma tributária é imprescindível, a gente não pode, principalmente com essa crise, esperar mais 10 anos para discutir novamente a reforma tributária, né? Então, essa é a minha opinião sobre o assunto. Eu concordo muito com a Melina. Realmente acho que o nosso momento agora para a aprovação de uma reforma estrutural é complicadíssimo, mas também o momento é uma oportunidade, né? Então, eu quero acreditar que desse momento nós possamos sair acreditando que, de fato, a reforma, nesse primeiro momento da tributação sobre o consumo, pode sim ser uma solução, né? Quando pensamos em segurança jurídica, simplificação do nosso sistema tributário, e falando de novo nas novas tecnologias, como as reformas podem atrair investimentos e agora movimentar a nossa economia. Então, embora eu também acredite que seja muito complicado, torço para que esse momento possa nos ajudar a impulsionar a reforma tributária, a reforma administrativa, que pode, enfim, aliviar agora nossa situação. Bom, que bom. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de vocês. Sei que vocês, todo mundo de home office, mas todo mundo acho que bastante corrido, né? Então, obrigado mesmo por participarem e a gente está aí à disposição para
novos bate-papos também, vamos provocá-las aí para que a gente possa acompanhar nesse momento e aprofundar essas discussões aí, tá certo? Obrigado, Thaís, obrigado, Obrigada, Emelina, João. tudo bom? Até uma próxima. Tchau para vocês. Tudo bom? Obrigada. Obrigada. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.